Olá, gente. Conforme eu tinha dito para vocês, vamos experimentar, ver junto comigo, a análise de algumas questões de história do Enem, para a gente poder discutir um pouquinho de história. Você vai dizer assim: poxa, professor, mas eu sou da aula de redes. O que o senhor tem a ver com história? Eu gosto muito de história. Conforme eu já falei para vocês, um grande professor de história foi o meu melhor professor que eu tive em toda a minha vida. Então, eu acabei tomando gosto de algumas questões históricas. Então, li muito, né, tenho muita bagagem, né, apesar de não ser formado, né, mas eu posso ajudar vocês nessa área, né, em história, geografia, matemática e física. Então, vamos começar com algumas questões de história, tá bom? Para a gente poder discutir. Essa questão aí é do Enem 2013 e ela fala o seguinte: é preciso ressaltar que todas as capitanias brasileiras, Minas era mais urbanizada, não havia ali a hegemonia de um dos grandes centros. A região era repleta de vilas, arraiais, grandes e pequenas, cujas ruas muito gente circulava. Então vamos falar o seguinte: está falando de capitania e está falando de Minas Gerais. O regime de capitania significa Brasil colônia. Tá? Primeira coisa que você tem que pensar, né? Capitania, Brasil Colônia. Minas, ora, tinha esse nome por causa da extração de ouro, esmeralda e outros materiais preciosos para a coroa portuguesa. Então estamos falando de duas coisas importantes aí. Estamos falando do Brasil Colônia e estamos falando da maneira como, por que essa capitania, né, de Minas Gerais tinha uma importância dentro do contexto da colonização no Brasil. A pergunta é a seguinte: as regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Isso é mais ou menos, né? Sempre era extração, né? Seja monocultura, né? Seja extração de madeira ou de metais preciosos, metais ou pedras preciosas. Aí ele pede para dizer o seguinte: uma explicação para a especificidade da região descrita no texto está identificada na. Então vamos ver o seguinte: estamos falando de colônia e de uma área da colônia que era usada para a extração de metais e pedras preciosas. Aí o item A, desapropriação cultural. Não, não existe nada disso na colonização portuguesa no Brasil. A apropriação cultural, do sentido de que a gente se apropriou da cultura indígena, que era o natural quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, a terra que hoje chamamos de Brasil, muito pouco. Né, e não teve influência externa para isso. Logo, esse item A não faria nenhum sentido. Produção manufatureira. Presta atenção. Brasil Colônia não tinha autonomia para fabricar nada. Esse era um dos motivos por qual nós estamos ruins até hoje, diferente das colônias inglesas, onde era permitido haver uma certa indústria manufatureira. No Brasil, só quando o Dom João VI, né, em 1808, veio para o Brasil, é que começou a ter uma ideia de produção manufatureira. E não pelo fato de ser colônia ou não, é porque o rei estava aqui. Então precisava fabricar alguma coisa para ter importância. E como a gente está falando do Brasil colônia, né, no tempo das capitanias hereditárias, não tem sentido de falar de produção manufatureira. Não havia fábrica. Né? Não havia fabricação, era proibido até fabricar coisas no Brasil durante até 1700 até 1800, né? Porque só a partir de 1808 é que foi permitido haver uma indústria manufatureira, mesmo que incipiente, no nosso país. Então, não tem sentido essa letra B.
Insubordinação religiosa diante da hierarquia eclesiástica não faz nenhum sentido. O Brasil foi um país de, entre aspas, poucos hereges, tá? A única coisa assim que teve uma certa influência religiosa com relação ao Brasil colônia foram as invasões francesas motivadas pelos protestantes franceses chamados huguenotes, que fugindo da perseguição, né, e da pressão que sofriam na França, vinham para a América, né, em várias regiões, né, Maranhão, Bahia e principalmente no Rio de Janeiro, tentar instalar uma colônia protestante nessa região, para que os huguenotes, né, que como eram chamados os protestantes franceses, pudessem ter um porto seguro, né, para poder exercer a sua fé. Mas não é o caso, nós estamos falando de Minas Gerais, então não tem nada a ver com insubordinação religiosa. Tá? Fiscalização estatal. Bem, se há uma coisa que a gente pode dizer do Brasil colônia, é que a coroa portuguesa mandava em tudo. Não havia nada que pudesse ser extraído daqui que a coroa portuguesa não quisesse se meter. Fosse cana-de-açúcar, fosse extração de pau-brasil e principalmente de metais e pedras preciosas. Então, uma das características, né, da gestão da coroa portuguesa nas colônias portuguesas, no caso no Brasil, era uma fiscalização estatal muito forte, tá? Porque não se permitia controle autônomo de nada no Brasil colônia. Brasil colônia era totalmente subordinado à coroa portuguesa e qualquer tentativa de autonomia era punida com a pena capital. Já se vê a tentativa de autonomia da própria Minas Gerais, né, através da Revolução dos Inconfidentes Mineiros, do qual o elemento mítico é o Tiradentes, e que foi punido ele, né, com a pena de morte. Muitos outros foram degregados, foram jogados em outras colônias, Angola, Moçambique, indo falecer lá. Então, a letra D é que faz mais sentido. A letra E fala de autonomia. Acabei de falar, no Brasil colônia não existia autonomia. A autonomia era punível. Né? Qualquer senso de autonomia em qualquer capitania era punido de forma rígida. Apesar de que somente na Bahia, né, e em Minas Gerais houveram a conjuração baiana, né, junto com Pernambuco também, mas muito mais baiana do que pernambuquense, também foi uma tentativa de autonomia da coroa portuguesa e também foi punida, né? E veio, a conjuração baiana veio bem depois da conjuração mineira, né, que foi a primeira tentativa de se ter uma autonomia. Deve-se salientar o seguinte: a conjuração dos Inconfidentes não era para libertar o Brasil, não. Era para libertar Minas Gerais e o Rio de Janeiro por causa do porto, né? O resto do Brasil, se quisesse se juntar, tudo bem. Mas eles não fizeram isso pelo Brasil. Fizeram pela região de Minas e Rio de Janeiro, para justamente criar um país, né? um estado independente da coroa portuguesa. Né? Mas isso não aconteceu, justamente porque no Brasil colônia a fiscalização estatal era forte. Então, se a gente tivesse que marcar uma questão, seria essa letra D, por causa da fiscalização estatal. Lembra sempre aquilo que eu já falei, né? Você tem uma estrutura das questões do Enem, uma introdução e uma pergunta, né? Às vezes a introdução não quer dizer absolutamente nada, tá bom? Mas aí você pode extrair algumas coisas. Então, as palavras-chave, lembra das palavras-chave? A capitania, então estamos falando do Brasil colônia, antes de 1808, e Minas Gerais, que era um centro de extração de pedras e
metais preciosos. Logo, a fiscalização, a derrama, né, a famosa derrama, que você era obrigado a pagar para a coroa no mínimo 5% do que você extraía, né, era um fator de fiscalização estatal. Ok? Então, essa questão se encerra dentro desse contexto. Essa questão aqui já vai lá para os anos de 1920, 30 do século passado e fala sobre o decênio da Marcha de Roma, de Mussolini, e ele inaugura uma via del Império, né, nova, que ele chama na questão nova via sacra do fascismo, com estátuas de César, Augusto, Trajano. Quem são César, Augusto e Trajano? São antigos imperadores romanos, tá? E o objetivo era voltar ao culto do que o Mussolini e os fascistas italianos consideravam a época mais áurea da Itália, que é justamente no Império Romano, né? Lá nos idos de 200 a.C. até o ano o Império Italiano, né? O Império Romano da parte da Itália, até por volta do ano 400 depois de Cristo, né? Onde o Império Romano passou a partir daí a ser o do Oriente e do Ocidente, e o do Ocidente, que é este a qual o Mussolini se refere, veio a cair, né? Em 1476, com a deposição do último imperador, né, o Augusto, pelo bárbaro Odoacro, né, pelo Lombardo, né, ele era bárbaro da estipe lombarda, godo, né, Odoacro. Então acabou o Império Romano do Ocidente. E é sobre esse Império Romano que Mussolini faz sua referência quando ele faz essa inauguração da Via del Império. Então as palavras-chave aí é Império Romano, tá certo? Mussolini, né? E o passado, né? Ter uma nova Roma, né? E falar sobre os poetas, né? Apólogos do Império Romano no seu auge, Horácio e Virgílio. Aí a pergunta: a retomada da Antiguidade Clássica pelas perspectivas do patrimônio cultural, né, pelos fascistas, né, obviamente, está incluído, está implícito, foi realizado com que objetivo? Né? Primeiro, se estamos falando do Império Romano de César Augusto Trajano, não existe cristianismo. O cristianismo surgiu na época de Constantino, né, quer dizer, surgiu antes, na época de Nero, mas ele só teve uma liberdade de culto, só deixou de ser uma religião perseguida a partir de 313, com o imperador Constantino. Ele não está nem citado ali, né? César, Augusto e Trajano. Constantino não está nessa via sacra do fascismo italiano. Então significa que não tem nada a ver com o ideário cristão. Tá? Utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. Mussolini nunca escondeu que ele admirava a Roma antiga, principalmente a Roma do seu auge, que é César, Augusto, principalmente, Trajano, que foi o último imperador assim que teve o domínio pleno, né, do império sem ser perturbado. Então estamos falando disso. Ele estava querendo restaurar, né, unir a ideia da antiguidade clássica para justificar o seu regime, que era, na cabeça deles, né, dos fascistas italianos, um modelo baseado no Império Romano. Lembrando que a Itália, nesse tempo, tinha um rei, Vítor Emanuel III, tá? Que era uma figura apenas decorativa, já que quem mandava no país era o primeiro-ministro, que Mussolini, nesta época, veio a se tornar em 1922, o primeiro-ministro ele se autodominou Duce, que significa duque, que seria o representante do rei. Então ele faz duas coisas aí. Primeiro, ele faz um link com o Império Romano, um Império Romano antigo, do seu auge,
até o ano, aí vamos colocar aí até o ano 200 depois de Cristo, 250 depois de Cristo, e faz um link também com a ideia de feudalismo, né, do rei e o duque ser o seu representante. Não tinha ideia de moralização de costumes sociais, até porque Roma não era um exemplo de moral dentro da ideia moderna que a gente tem de moral, né? Do sentido romano, não faz desse sentido da época de 100 a.C., 200 a.C., até 200 depois de Cristo, a moral romana e os costumes sociais eram muito diferentes do que hoje a gente considera moral. A influência do cristianismo, é óbvio, tem a ver com isso, né? Mas não estamos falando disso. Não existe moralização dos costumes sociais pelos saberes ancestrais do ponto de vista do Mussolini. É, refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação política não tem nenhum sentido. O Mussolini não estava interessado em urbanização quando fez a Via Sacra. Ele estava interessado de mostrar assim, olha, vou restaurar o antigo para poder fortalecer o regime que eu estou impondo à Itália agora, que era esse fascismo italiano, que nada tem a ver, gente, olha só, o fascismo italiano que nós estamos falando aí nessa época tem muito pouco a ver com essa discussão atual, né? Os fascistas são coisas completamente diferentes, tá bom? Historicamente falando. Então não dá para encaixar uma na outra. Então estamos falando de um governo que pegou peças, né, antigas, restaurou, justamente para justificar o seu link com o passado e com isso fortalecer o seu regime político. Nunca foi a intenção do Mussolini a república. Sempre foi um império. Então a letra E não faz nenhum sentido. A única letra que faz sentido é a letra B, como resposta, né? Pegar coisas antigas para justificar o regime político atual, no sentido de 1932, né? Desde que Mussolini assumiu em 1922. Então essa que é a ideia que está por trás dessa questão. É interessante que você tem que ter em mente. Primeiro, nós estamos falando de um cara que queria pegar um tempo antigo e trazer para aquele momento, né, para aquele presente dele, para justificar o regime político que ele estava implementando. Então é uma análise bem simples, gente, né? O uso da antiguidade clássica era para justificar o regime político, né? Restaurar a ideia. Bem, essa é uma outra questão interessante, fala da nossa festa nacional, que seria o 7 de setembro, tá certo? Nesse caso, você percebe que essa notícia é de 7 de setembro de 1883, ou seja, mais ou menos 61 anos depois da declaração de independência às margens do rio Ipiranga, independente de se estava num burro, num cavalo, numa moto, que não tinha na época, claro, estou só brincando, mas foi o fato histórico que a gente considera como início da independência. É óbvio que a independência foi um processo, não foi um dia, né? 7 de setembro de 1822, o Brasil estava independente. Não, aquilo é só um fato histórico de um governante regente, que era o Pedro I, que resolveu, naquele dia, declarar que não queria mais saber do controle da coroa portuguesa e tomou o Brasil para si, né? Veja só que ele não tomou o Brasil para os brasileiros, ele tomou o Brasil para si, já que se fez imperador, né? Mas esse jornal está falando de uma situação, primeiro, estamos falando de uma época que era o Pedro II, né? E 61 anos depois, é interessante você notar bem isso. A gente, hoje em dia, né, devido a muitas outras visões ideológicas, a gente olha para o 7 de setembro, que está muito distante, né, e daqui a 2 anos vão ser comemorados, né, os 200 anos desse 7 de setembro, como é muito comum se ouvir essa discussão,
o Brasil realmente não foi independente, a gente trocou de colonizador, mas na verdade, gente, nós estamos falando de épocas diferentes. Então, quando a gente analisar uma questão histórica, a gente não pode trazer o nosso olhar atual. A gente tem que olhar para a questão com o olhar daquela época. Então, estamos falando de um povo de 1883, que comemora o 7 de setembro e que considera, né, em 1883, que após 61 anos, né, da declaração da independência, o Brasil é uma nação soberana. Não interessa o que a gente pensa do Brasil hoje. Essa é a visão do pessoal da época e é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, a gente diz o seguinte: as festividades em torno da independência, pergunta, marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores a 1822. Por que tem essa comemoração? Ela está relacionada com o quê? Ora, ela está relacionada com a construção e manutenção de símbolos de formação da identidade nacional. É interessante o seguinte, vamos falar de uma coisa atual. O pessoal, por causa daquele problema do George Floyd, principalmente o movimento negro, Vidas Negras Importam, o que é um movimento lícito, mas muitos radicais desse movimento disseram assim: o 4 de julho não representa a independência dos Estados Unidos para nós. Presta atenção no seguinte: quando o pessoal está falando isso, ele está atacando diretamente uma identidade nacional, mesmo sem saber. Eu entendo o ponto de vista, mas a gente não pode olhar para o passado com o olhar do presente. A gente pode interpretar o passado com o olhar do presente. Eu posso dizer, por exemplo, que quando houve o 4 de julho, não houve uma preocupação de todos que estavam fazendo a independência com a libertação de americanos que estavam vivendo sob escravidão. Isso só veio ocorrer 70 anos depois, quando Abraham Lincoln, em 1863, 64, promulgou a emenda 13 na Constituição Americana, que proibia a escravidão em todo o território americano. Né? Então, não podemos olhar para o 4 de julho sobre o olhar de 2020. O que a gente tem que olhar é o seguinte: houve uma independência, né, no Brasil, e essa independência teve o papel de dar uma soberania. Se essa soberania foi plena ou não, ora, nenhum país, se a gente pensar direito, tem soberania plena. Todo mundo tem sempre alguém controlando sobre ele. Mesmo os Estados Unidos e a Rússia tinham, né, controles entre eles. Então, desde que foi criado a comemoração da independência, veja, nós estamos falando de 1883, mais de 100 anos, gente. Desde que foi criado essa comemoração, o objetivo era identidade nacional. Todo o resto, domínio de elite brasileira sobre os principais cargos políticos, não faz sentido, não foi para isso que a gente comemorou o 7 de setembro. Mas isso ocorreu, professor. Não, mas não é essa a questão. Não é isso que a questão está analisando. Os interesses dos senhores da terra, que após a independência exigiram a abolição da escravidão, coisa que não ocorreu. Os latifundiários nunca, né, no Brasil, foram a favor da abolição da escravidão, justamente porque, inclusive, quando trouxeram europeus para substituir a mão de obra escrava, eles foram igualmente tratados como escravos, porque esses caras não queriam saber de pagar salário, não queriam saber de dar independência e autonomia para os seus empregados, os latifundiários brasileiros. O apoio popular às medidas para a expulsão de estrangeiros do país. Isso nunca ocorreu, gente. Se há uma coisa que o Brasil pouco fez, foi trabalhar para expulsar estrangeiros. Até mesmo quando houve a independência, os portugueses continuaram aqui sem problema nenhum. E a consciência sobre direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte para o Rio de Janeiro. Isso não faz sentido nenhum. Né? Haja se ver que a Constituição de 1824, que foi a que mais durou até hoje, tá? Em toda a história do Brasil,
essa Constituição foi o que mais durou, foi de 1824 a 1891, ou seja, 67 anos, né? E não tem outra Constituição, nem essa a que a gente vive agora, que foi promulgada em 1988, que tenha durado tanto tempo quanto essa é, de 1824. E foi o primeiro substentáculo de direito genuíno, né, nacional. Todo o direito anterior era vindo da coroa. Então esse 1824 marca um ano que a gente que houve o país teve uma soberania de direitos, mas presta atenção, essa soberania de direitos não implicou numa no direito do cidadão, que a gente chama hoje de cidadão, apesar de ter outros aí que não gostam desse nome, mas a cidadania, na verdade, a gente só pode dizer que a Constituição que mais focou em cidadania no Brasil foi a de 1988. Então, vocês percebam só, de 1824 até 1988, tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, contando com a de 1988, sete. Sete constituições, gente. E dessas sete, só uma focou realmente no cidadão soberano, da nossa soberania. Então essa questão não faz nenhum sentido, tá ok? A resposta é a letra A. Construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. E é muito perigoso, né? Por mais que a gente entenda que a independência de 7 de setembro de 1822, que é um fato histórico, mas não determinou a independência plena, já que houve guerras e tal, para que houvesse essa independência. A importância da identidade nacional para que o Brasil se enxergue como um país soberano. E temos que tomar muito cuidado com a quebra dessa ideia de símbolos nacionais, porque, por mais que eles sejam apenas símbolos, eles que dão a identidade para aquele grupo que quer aquilo. E ao invés de destruirmos os símbolos, nós temos que fazer esses símbolos representarem de forma plena todos os cidadãos que fazem parte da nossa nação. Esse é o nosso esforço enquanto pessoas que estão num país muito desigual. Ok, gente, essa é a análise dessa questão. Vamos à próxima. Essa fala sobre a Guerra do Paraguai, né? No final, a Guerra do Paraguai foi uma guerra. É aquela história, é um contexto. Né? Esse contexto não tem nada a ver com a pergunta em si. Né? A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil. Quer dizer, então estamos falando da Guerra do Paraguai. O resto, tudo, Solano Lopes, não sei o quê, papapá, isso é besteira. O que interessa aqui é Guerra do Paraguai. O que a Guerra do Paraguai trouxe de consequência política? Sem pestanejar, a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. Até a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro exercia uma função policial. Praticamente era polícia. E tinha um baixo desarmamento. Os postos oficiais eram conquistados ou compra, né? Você pagava para ser tenente, major, coronel, etc. Ou porque você era nascido de uma família nobre. Então o Exército Brasileiro era uma zona. Né? Ele tinha um papel unicamente policial. Né? E quando digo policial, era no sentido de combater as revoluções que houveram, principalmente na época da regência, né? Quando Pedro II ainda não era o imperador pleno. Depois que com 14 anos ele foi declarado maior e se tornou imperador do Brasil, não houve praticamente nenhuma outra revolução de independência dos estados, né, na época capitanias, que faziam parte do Brasil imperial.
Mas antes existia a Revolução Farroupilha, a Sabinada, a Cabinada, como é que é? A Revolta do Equador, né? Que foi lá com o pessoal do Rio Grande do Norte, Ceará, etc. Então houve muitos movimentos de tentativa de tornar os estados independentes, né, do Império. E esses movimentos foram todos combatidos pelo incipiente Exército Brasileiro, que fazia uma função unicamente policial, né? Não tinha uma organização, né? Quem, quem o fato histórico que transformou o Exército Brasileiro, na verdade as Forças Armadas Brasileiras, em uma força política e uma força realmente dinâmica dentro do nosso país, foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, a primeira coisa que ela acabou foi com aquelas promoções que você pagava, né? A partir daí as promoções passaram a ser por bravura, por desempenho em batalha, já que tinham muitas, né? Então, frequentemente, esses caras que pagavam eram péssimos oficiais e levavam tiro na primeira guerra, né? Na primeira batalha caíam tombados. Então, você tinha necessidade de pessoas, né, de gestores militares mais eficientes. E onde é que você buscava isso? No calor da batalha, você encontrava, entre aspas, o herói. Então aquele cara se tornava tenente, se tornava depois capitão, depois se tornava major. Ele ia crescendo dentro do exército pela sua bravura e não mais por sua ascendência, né, ou por ser rico. É claro que vamos ter um problema aí nisso também. Os ricos, né, não queriam participar da guerra e pagavam para outros fazerem parte da guerra. Inclusive mandavam escravos. Esses escravos, ao entrarem no exército brasileiro, não eram mais considerados escravos. Eram considerados soldados e aptos a serem promovidos. É interessante que entre as fileiras brasileiras começou a cair essa ideia do racismo, né, do sentido dos escravos. Então você vai encontrar, né, apesar de que por conta da má história brasileira, né, você vai encontrar os primeiros oficiais negros, né, na América, oriundos dessa Guerra do Paraguai, pessoas que tinham ascendência por sua bravura e eram respeitados, majores, coronéis. Você vai encontrar isso no exército brasileiro que lutou na Guerra do Paraguai. E justamente por isso é que o exército brasileiro se tornou um ator político de primeira ordem. O exército era a favor da abolição da escravatura. Ele não podia conceber a ideia de ter negros que lutaram a favor deles e eram oficiais e negros escravos. Isso não fazia sentido para o oficialato que tinha se formado na guerra, não aquele oficialato anterior, que era dos nobres ou dos ricos. Esse oficialato nunca foi, sempre foi racista. Estamos falando dos oficiais que se formaram na batalha, na Guerra do Paraguai. Esses ascenderam, né? Sampaio, Tamandaré, o próprio Duque de Caxias, e vários outros, né? Osório, né? Mena Barreto. Esses caras todos, eles ascenderam, né, ao oficialato graças à Guerra do Paraguai. Mena Barreto, por exemplo, era era a favor da abolição de carteirinha. Inclusive, na Guerra dos Farrapos, onde ele lutou a favor dos gaúchos, ele formou uma divisão inteira de soldados negros, né? Pouca gente sabe disso. E que lutou bravamente. E ele foi traído, inclusive, porque os latifundiários gaúchos, né, para aplacar a punição que o imperador ia dar para eles, deixou aqueles soldados negros, né, livres, sem nenhuma munição, sem nada. Eles lutaram bravamente contra um batalhão do Império, né, sob o comando do próprio Duque de Caxias, um batalhão que tinha artilharia só com lanças, né? E esses caras eram comandados do Mena Barreto. Mena Barreto ficou muito revoltado com isso, porque ele era abolicionista e
favorecia esse batalhão. E quando houve a Guerra do Paraguai, ele convocou muitos desses negros, né, que tinham lutado com ele na Guerra dos Farrapos, para lutar com ele na Guerra do Paraguai. E muitos deles já eram velhos e ascenderam a cargos de oficialato, capitão, major e até coronel. Não havia general. O primeiro general negro foi só na República. Mas havia coronéis, capitães, majores negros nas divisões comandadas por Mena Barreto. Então isso representou a Guerra do Paraguai, uma ascendência, né, do Exército Brasileiro, que nunca mais saiu, né, do quadro político nacional. Para o bem ou para o mal, sempre nos incomodou, até hoje. Né? A gente se incomoda com a ideia do Exército, das Forças Armadas, né, terem proeminência política, diferente dos Estados Unidos, onde houveram muitos presidentes generais, Ulysses Grant, Eisenhower, né, Theodore Roosevelt, que foram comandantes militares, mas nunca aplicaram militarismo no governo americano. Isso é uma questão cultural. E todo o resto aí não faz sentido. Né? Concretizou a emancipação dos escravos negros. Politicamente, como eu falei, existiam militares abolicionistas, mas ainda existia aquela casta antiga que era racista, vinda dos latifundiários que pagavam, né, para ter postos e tal. Isso ainda não tinha acabado. Né? Só na República isso realmente acabou. Um regime constitucional monárquico não faz sentido, já existia esse regime. E, ao contrário, né, não solucionou a crise financeira, lançou o Brasil numa grande crise financeira, porque nós nos tornamos devedores da Inglaterra, que foi o maior fornecedor de armamento para o Brasil durante a Guerra do Paraguai. Tá? Então, nos deu um probleminha isso aí. Contudo, a resposta do item A é verdadeira. A afirmação do Exército Brasileiro como autor político de primeira ordem. A parte de emancipação dos Estados, dos escravos, não foi concretizada, ela foi iniciada. Se tivesse escrito, iniciou dentro das fileiras militares o movimento de emancipação, estaria certo. Mas como falou, concretizou, ou seja, finalizou, não está certo, está errado, tá bom? Então tem que tomar cuidado também quando vocês analisarem as questões com as palavras. Aqui é uma questão sobre o medievalismo, tá certo? Uma questão assim que eu achei muito mal colocada, né? Ele está falando aí do Georges Duby. Georges Duby, para quem não sabe, junto com Jacques Legoff e Marc Bloch, que morreu na Segunda Guerra Mundial, são os maiores historiadores da Europa feudal em todos os tempos. Então, se vocês quiserem saber o que foi a Idade Média na Europa, vocês têm que ler Georges Duby, Jacques Legoff e Marc Bloch. Aí vocês vão ver muita coisa interessante. Vocês vão ver que muita ideia que nós temos da Idade Média aqui no Brasil está completamente errada. A Idade Média está longe, anos-luz de distância de ser o que a gente considera aqui. É muito comum a gente falar assim, né? Esse cara está na Idade Média, como uma forma depreciativa. Mas se você tivesse ideia do quanto a Idade Média tem do que nós temos hoje em dia, no sentido positivo, vocês não estariam depreciando os outros falando que ele é um cara da Idade Média. Na verdade, a gente pode ver isso em outras questões, mas eu vou dizer isso agora. O momento que a religiosidade, o obtusismo científico, as intolerâncias de todas as espécies foram mais violentas, verdadeiramente violentas, porque isso existe sempre, mas onde isso foi mais violento não foi na Idade Média, foi na Idade Moderna, a que seguiu em 1500 até 1800 e alguns quebrados. Por quê? Porque foi nessa época que houve o genocídio dos índios aqui dos nativos, né, aqui na América, pelos portugueses e espanhóis.
Foi nessa época que houve as guerras religiosas entre protestantes e católicos, que criaram um ambiente de intolerância insuportável, a ponto de quase destruir a Europa inteira. Foi nessa época, por exemplo, que Galileu foi perseguido. Galileu não foi perseguido da Idade Média, não, gente. Galileu é um cara da Idade Moderna, dos anos de 1500. A Idade Média, oficialmente, vai até o fato histórico da queda de Constantinopla em 1453, que era a cidade mais moderna do mundo. Tinha esgoto, tinha iluminação com óleo, né? Parecia uma cidade dos anos de 1800, a Constantinopla. Né? Estamos falando de uma cidade que foi massacrada pelos maometanos em 1453. Inclusive, os maiores movimentos muçulmanos de guerra foram em 1500 e diante. Né? A maior cruzada não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. A maior cruzada foram dos espanhóis contra os mouros na Reconquista Espanhola, que também foi no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Então, quando estivermos falando de coisas ruins, é melhor dizer assim: "Ih, você é um cidadão da Idade Moderna", porque um cidadão da Idade Média não era tão obtuso e ignóbil como muitos podem pensar. Ele fala aí das práticas dos usos murárias. Né? Essa é uma questão que eu considero mal feita, e é por isso que eu estou colocando aqui para a gente poder examinar. Né? Como ele fala no final da Idade Média, né, tem vários motivos aí. O crescimento das atividades comerciais urbanas, a migração de camponeses e artesãos, a expansão dos parques industriais e febris, o aumento do número de castelos e feudos e a contenção de epidemias e doenças. Vamos começar com o crescimento das atividades comerciais urbanas. Bem, isso era a realidade. No final da Idade Média, as atividades comerciais urbanas aumentaram muito. Né? Foi no final da Idade Média que surgiu o que a gente chama hoje de dinheiro, papel moeda, de dinheiro que era trocado com valor, que eram as antigas letras de câmbio. Quer dizer, o cara pegava uma quantidade de ouro, depositava na mão de alguém, né? Geralmente quem cuidava disso eram os judeus, né? Então ia lá na casa de um judeu: olha, tem tanto ouro. Aí esse judeu entregava para ele uma letra de câmbio, que era com uma nota, ele dizia assim: ó, vale tantos ouros. Aí esse cara andava lá, isso no final da Idade Média, né? Aí comprava um treco: ó, isso aqui vale tantos ouros. Aí tinha o troco, né? O cara tinha que dar o troco para ele, né? Seja em ouro ou seja em papel, em outra letra de câmbio. E quando esse cara queria, vou pegar esse ouro, batia lá na porta do judeu, falava: ó, tá aqui a letra de câmbio. O judeu vinha e devolvia para ele aquele ouro. Né? O banqueiro, né? Na verdade, os judeus se tornaram banqueiros. E aí surgiu o papel moeda. Tá? Então, isso fez o crescimento das atividades comerciais urbanas se incrementarem. Isso fez com que as cidades aumentassem. E por uma questão, como está falando lá de segurança, né, ainda se tinha a ideia do muro. Então, na verdade, a ideia do muro, né, passou a ser não mais a ideia de proteção, mas a controle. E por ser controle, né, tinha a ver com o quê? Com o crescimento das atividades comerciais urbanas. Você tinha portas onde as pessoas entravam, tudo murado, né? E essas portas tinham o quê? O coletor de impostos. O cara: o que você está fazendo aqui para impedir ladrão de entrar? Ah, eu venho vender minha mercadoria. Era um lugar seguro para vender mercadoria, porque o bandido não ia pular em cima de você, né? E por isso é que no final da Idade Média os muros tinham mais sentido comercial do que propriamente protetor. A migração de camponeses e artesãos ocorreu antes. Tá? Na verdade, os muros existiam antes dessa migração. O pessoal ia para as cidades muradas para se proteger. Não havia expansão dos parques industriais febris. Isso aí, Fabrício, isso veio na Idade Moderna, tá? Quando já não existia mais necessidade de muros. Né? O aumento de número de castelos e feudos também foi anterior a essa fase que Jorge Jubi está falando. E
muro para conter epidemias e doenças é muito parecido com o que a gente faz hoje, né? É, com as quarentenas, né? E isso perseguiu na Idade Moderna inteira, tá? Isolamentos, quarentenas, né? Principalmente na época da peste bubônica, primeiro surto, que foi em 1300, né? O pessoal se isolava, tá todo mundo bem aqui, então ia lá para o burgo, né? Que era a cidade, que era murada, fechava as portas, mas só que esquecia que a doença vinha do rato, né? Então o rato estava lá, e aí fechava tudo, todo mundo morria ali dentro. Até tem um filme muito interessante, uma comédia, chamado O Incrível Exército de Brancaleone, que mostra isso, eles entrando numa cidade murada e estava todo mundo morto na cidade pela peste, né? Quer dizer, murar, colocar muros não conteve a epidemia e doenças. Então a única resposta certa é a letra A. Fizemos uma pequena análise de fatos históricos e momentos históricos. Lembra sempre o seguinte, gente: por mais que alguém tente, a história não pode ser interpretada, o olhar para o passado não pode ser interpretado com nossa visão do presente. Eu não posso olhar para um Cristóvão Colombo e tentar analisá-lo pela minha visão atual. Eu tenho que interpretar o Cristóvão Colombo pela visão que ele vivia, de 1492, desde quando ele nasceu, o que existia na Europa, na Espanha. É assim que a gente tem que analisar. Aí depois que a gente faz essa análise, aí sim a gente pode trazer os ensinamentos para o mundo atual. Mas a gente não pode fazer isso antes, não. Isso é uma coisa que eu aprendi muito tempo depois, não com aquele meu professor que já me ensinava isso, mas com vários outros historiadores do Brasil que sempre falaram isso. A história, ela tem dois momentos de exame. Primeiro é um momento local, ou seja, quando ela ocorre, quando o fato histórico ocorre ou está ocorrendo, e a gente tem que analisar aquele momento. E depois é a interpretação daquele fato, né? Primeiro, a interpretação local, ou seja, eu vou examinar o Pedro I nos padrões daquela época, ou examinar Zumbi de Palmares nos padrões daquela época. Eu não posso trazer Zumbi, Pedro II para cá, Pedro I para o mundo atual, para 2020. Eles não se encaixam, eles são de outra época, são homens do seu tempo e têm que ser analisados dentro do seu tempo. Aí depois que eu analisar dentro do seu tempo, eu posso aí dizer, olha, o que mudou? Né? Mudou isso, esse pensamento mudou. Era assim, hoje é assim. É assim que a gente tem que examinar, gente, tá ok? Então, fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado. 47 minutos de blá 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 com 5 questões. Eu sei que é cansativo ficar me ouvindo, mas eu espero que vocês possam aproveitar um pouquinho. Desculpe ter demorado para mostrar isso, depois eu falo um pouquinho de matemática e de física, tá bom? Valeu, gente!